Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje vamos dar continuidade, àquilo que falávamos no último vídeo sobre a vida íntima ou sobre a vida sexual da família Bolsonaro, mas eu gostaria de colocar esses valores não como fofoca, ou seja, não como a fofoca tóxica, porque a fofoca tóxica você faz para simplesmente denigrir o outro, denigrir a reputação do outro. Até porque as opções sexuais são da alçada de cada um. Mas quando a gente faz fofoca, é importante a gente saber o que significa a palavra fofoca no próprio dicionário. Porque no dicionário, fofoca é quando a gente se refere à vida de outrens. E quando a gente fala do outro, mesmo falando bem, é fofoca. Fofoca é isso. É a fala a respeito do outro, não autorizada por pela pessoa que a gente fala. Isso é fofoca no dicionário. Então, guardadas as devidas proporções, todos nós somos fofoqueiros. Porque quem não fala da vida de outrens? Se uma pessoa, por exemplo, amiga minha, ganhar na Mega Sena, eu vou ficar feliz, né? E vou até, de repente, puxar um saquinho, de repente, quem sabe eu recebo uma grana a mais pela nossa amizade. Mas eu vou falar para outros, contente pelo fato da pessoa ter ganho. Isso é uma fofoca. Não necessariamente uma fofoca tóxica, mas é uma fofoca. Porque fofoca é falar da vida de alguém. Então, quando eu falo da vida íntima ou da vida sexual de uma família onde existem pessoas públicas que podem definir nos rumos da nação, eu não estou simplesmente realizando uma picuinha bobinha dessas que nós fazemos no dia a dia, no ambiente familiar, de trabalho e na vizinhança. Por exemplo, Henrique VIII, rei da Inglaterra, lá por volta dos séculos 8 ou 9, ele quis se casar com Ana Bolena, ou seja, ele tinha uma demanda sexual, não queria mais a antiga esposa, queria trocar por uma, de repente, mais nova, né? Mas a Igreja Católica não permitia, e a Igreja Católica tinha uma presença muito grande na nação. Aí Henrique VIII, então, rompe com a Igreja Católica e forma a Igreja Anglicana, com seus próprios rituais, com a sua própria doutrina. E isso vai afastando a própria Inglaterra gradativamente das leis religiosas. Isso também contribuiu para o afastamento gradativo das leis inglesas da religião. Ou seja, uma demanda sexual de um rei promove isso. Uma demanda pessoal de um presidente, como por exemplo Lula sempre teve, com todos os defeitos, uma grande demanda por combater a fome. Por que disso? Porque Lula, de uma certa forma, passou muita dificuldade. Então, combater a fome era uma demanda que Lula sempre perseguiu. Por quê? Porque durante a infância ele teve que fugir da fome. Então, uma churrascada, de repente, muitos falam isso, uma churrascada Lula gosta. Por quê? Por causa do seu passado. Então Lula entendeu que a partir do momento que ele enchesse a barriga do povo brasileiro, que o povo brasileiro tivesse 4% de desemprego nível europeu, a partir do momento ele achou que ele fosse amado para sempre, que ele seria amado para sempre. Vou dar às Forças Armadas recursos, como o Lula deu, como o PT deu, e nem por isso as Forças Armadas em loco amam Lula. Por quê? Ele entendeu, se eu encher a barriga, serei amado. Por quê? Porque a relação dele com a barriga cheia é diferente da relação de um Fernando Henrique, que sempre teve tudo, né? Em relação à barriga cheia. Na nossa vida pessoal isso acontece. Meu pai, por exemplo, queria que nós comêssemos bem. Então de manhã ele preparava a minha torrada com Toddy, a vitamina da minha irmã, a uva do meu irmão. Por quê? Porque ele queria que comêssemos bem. Porque durante a infância ele comia até bem, né?
O meu avô plantava de tudo no terreno, eles comiam de tudo, verduras, legumes, broas, a minha avó fazia broas deliciosas. Mas meu pai não comia o que ele queria. Ele não comia o chocolate que queria. Então, quando nós éramos crianças, pai, o que vai ter hoje como coisa? Qual vai ser a coisa de hoje? Todo dia meu pai trazia uma coisa, né? Bala Juquinha, doce, chocolate. Por quê? Porque ele não tinha isso. Então ele tinha prazer de fazer isso. Por outro lado, nós estudávamos no colégio de crianças também muito abastadas, Instituto de Educação Nossa Senhora Medianeira de Barra do Piraí, e os meus coleguinhas iam para Disney com a tia Estela, com planos feitos pela tia Estela. Meus coleguinhas chegavam mostrando fotos da Disney. Aí eu chegava pro meu pai, pai, eu queria ir na Disney também. Ah, isso é bobagem. Por quê? Porque quando ele era criança, ele não sentia falta da Disney. Ele sentia falta de comer o que ele quisesse. Então, aí quando eu cresci, e agora posso viajar um pouquinho, agora, meu amigo, agora eu trabalho só para viajar praticamente, né? Então eu viajo. Aí eu posto todas as fotos das viagens no Facebook. Por quê? Porque é uma coisa que me foi tirada quando eu era criança. Então agora eu vou à forra, né? Posto tudo. Então é uma coisa também... Então percebam que as nossas demandas pessoais acabam influenciando nos nossos comportamentos. E não é diferente dos homens públicos na vida pública. Mas antes de eu continuar falando sobre isso, se inscreva no canal, dê o seu like, faça o seu comentário e compartilhe o material com outras pessoas. Né? Se inscrevam, compartilhe. Já estamos aí chegando a 5.700 inscritos. Então estamos caminhando para lá. Passo a passo, a gente está crescendo. E você agora também pode contribuir com o canal. Contribua com o canal. Esse canal que tem o objetivo de combater o pensamento binário, esse pensamento do nós e eles fácil nas redes sociais. Né? Cada um puxando o saco para o seu currículo, para o seu corrupto de estimação. Esse nós e eles fácil. Quem não é eus, o que não é eu e não faz parte dos eus, deve ser rejeitado, não vale nada. Né? Então, esse pensamento binário, precisamos combater e precisamos dar combate a isso. E também esse canal tem o objetivo de convidar a classe dos professores para que nós venhamos a participar do debate público. Professores, venham para o debate público. É importante que o professor que media essa grande multidão em relação ao ensino formal, que ele tenha voz na sociedade. Ainda não temos aquela fala representativa nos principais meios de comunicação formal. Mas temos esses canais, temos esses veículos que podemos colocar a nossa voz também. Olha, os intelectuais estão aqui, das universidades da vida, os cientistas estão todos no YouTube. Cadê o professor da rede pública no YouTube? Falando também, porque eles falam quando alguém fala de escola, educação, escola pública, nunca é o professor. Então, gente, vamos falar. Então eu estou aqui também com essa proposta para que a gente fale em nome da escola pública. E você pode contribuir com o canal através da agência 2051, conta 05504880, Eldon de Azevedo Rosa, Banco Bradesco. Agência 2051, conta 05504880, Eldon de Azevedo Rosa, Bradesco. Esse é o endereço. Então vamos voltar ao nosso assunto. Há um burburinho, em parte eu também desconfio, que há uma homoafetividade em relação a Jair Bolsonaro. Eu não vou afirmar que essa homoafetividade seja uma homoafetividade homossexual, muito embora ele tenha sido chamado de a noivinha do Aristides na época do Exército, mas isso não sei se foi provado. Ou seja, em si as coisas não têm importância. Mas em se tratando de um homem público, se esse homem público tem homossexualidade enrustida, isso também pode afetar nas decisões dele, inclusive para a comunidade LGBT. Porque quem tem homossexualidade enrustida quer esconder essa característica. E ao esconder, as suas decisões podem afetar pessoas da comunidade LGBT. Então, em relação a Jair Bolsonaro, eu não vejo assim uma homossexualidade. Eu vejo uma homoafetividade, ou seja, uma homofilia.
O que seria homofilia? Homofilia é a amizade entre pessoas do mesmo sexo, né? Alô, Jussara? Jussara, que é uma amiga do coração, nós temos uma heterofilia, ou seja, uma amizade entre um homem e uma mulher. Mas no bolsonarismo há um excesso de homofilia. Amizade de homens com homens ou afinidade exacerbada com o universo masculino. Tanto é que o público feminino é muito anti-Bolsonaro. Bolsonaro tem uma adesão maior por pessoas mais velhas e também do público masculino, sobretudo. Porque existe uma afirmação do mundo masculino. Então, quando se fala em igualdade salarial para mulheres, para que elas, fazendo a mesma função, não sofram de achatamento salarial, não. O bolsonarismo sempre é contra. Em nome da competência. Mas uma mulher e um homem com a mesma competência, com a média das mesmas competências, está provado que a mulher sempre ganha menos. Mas o bolsonarismo, ele é a favor, ele é muito mais voltado para essa demanda para o mundo masculino, ou seja, para uma homofilia, ou seja, homens que fazem ali o clube do bolinha para conviver com homens. A gente observa muito isso nos grupos dos clubes do bolinha bolsonarista, né? Tem grupos, por exemplo, na Baixada Fluminense, nos subúrbios do Rio, né? Grupos de homens que tomam conta desse território, chamados de milicianos. Esses milicianos, eles costumam às vezes morar todos muito próximos. Ou seja, um grande ambiente masculino. E sempre a gente ouve que entre eles há uma amizade até exagerada. E onde essa homofilia foi afirmada de forma muito objetiva? Nas Forças Armadas, no Exército, onde a varonilidade masculina é afirmada a todo custo, a qualquer preço. Evidentemente que quando a gente fala dessa afirmação da homofilia, ela é diferente da homofilia praticada em tempos do passado, por exemplo. Gregos do passado amavam homens, porque entendia-se que a mulher era inferior. Então homens deveriam amar a homens. Então havia até, inclusive sexualmente, o discípulo era formado pelo mestre, segundo a erótica grega, a literatura que fala sobre isso, inclusive sexualmente. Ou seja, havia uma homofilia, ou seja, uma homofilia. Logicamente que não era isso que eles falavam, mas eu estou aqui emprestando a minha interpretação para essa realidade. Mas se a gente fizer o levantamento de uma sociedade judaica, por exemplo, havia uma homofilia no sentido de que o universo, a posição patriarcal deveria ser afirmada, mas uma heterofilia sexual, ou seja, era até pecado, era até abominação um homem se deitar com outro homem. Então naquela varonilidade havia o sexismo do homem, do varão e a varoa, que deveriam se unir para fins de procriação, para que a mulher gerasse filhos para o homem. Então ali não existia a mesma homofilia que existia entre os gregos, mas existia uma heterofilia entre homens e mulheres que deveriam gerar filhos para o homem. Na cultura grega já era patriarcal, ou seja, o homem mandava, mas era matrilinear. Os filhos eram gerados para a mãe. Na cultura grega, a sociedade era patrilinear, ou seja, os filhos eram gerados para os pais, e era uma sociedade patriarcal, ou seja, era o homem que mandava. Nossa sociedade de hoje, apesar dela ser muito patriarcal, assim, muito machista em muitas coisas, o filho, a gente entende que pertence à mãe, né? Há, inclusive, uma demanda muito grande na hora que pais e mães lutam pela guarda dos filhos. Há uma tradição no Brasil, talvez agora está sendo quebrado um pouquinho isso, mas o juiz sempre decidia pela mãe, que o filho deveria ficar com a mãe. A gente chega em casa, cadê a mãe? O pai, a gente nunca pergunta pelo pai, porque a gente acha que, de uma certa forma, apesar da liderança masculina, do machismo,
que o filho é da mãe, que o filho pertence à mãe. Então o pai faz o filho, coloca o filho no ventre materno e vai embora. E sempre a mãe que cuida, na maioria esmagadora das vezes, porque o filho é da mãe. Temos uma tradição machista com heranças patriarcais, mas matrilinear, ou seja, o filho pertence à mãe. Então todas essas coisas fazem parte de um caldo de cultura que nos formou. E existe no bolsonarismo essa desconfiança a respeito da homossexualidade de Bolsonaro, mas a homossexualidade praticante, eu não tenho aqui, não vou ser leviano de dizer que ele pratica ou já praticou. O que existe sim no bolsonarismo é uma homofilia, ou seja, um excesso de amor, ou seja, de paixão, ou seja, de amizade pelo mundo do homem, o mundo masculino. Né? Inclusive, há especialistas que dizem que há homens que eles gostam de homens. Eles transam com mulheres, mas gostam de homens. Não tem apreço pelo universo feminino, pela sutileza do universo feminino, pelo diálogo feminino. Como é bom conversar, né? Com mulheres. Esse dia uma aluna sentou e ficou conversando aquelas coisinhas de menina. Que coisa interessante, coisa maravilhosa. Hoje, por exemplo, sentei numa sala de professores e os professores estavam conversando. Aí a conversa começou a ficar muito masculina, né? O homem fala muito de coisas e do carro. E eu falei, caramba, vou conversar com a Jussara. Lá tá melhor. Aí fomos lá conversar sobre coisinhas, sobre pessoas, sobre detalhes sutis da vida. Eu gosto mais dessas sutilezas, né? Falar de conceitos, às vezes, falar de pessoas, eu não gosto muito, nem sei falar de coisa, porque eu perco as coisas, né? Eu perco as coisas, os detalhes, os detalhes da coisificação da vida, eu até perco, eu sou meio distraído para isso. Então, a conversa começou a ficar muito, muito masculina na sala dos professores. Eu falei, meu Deus, vou conversar com a Jussara. Então aí fomos lá e começamos a bater um papo. Então é isso aí. Eu afirmo, o que eu posso dizer em relação a isso é que Bolsonaro tem uma afeição muito grande pelo mundo masculino, pelo mundo do homem, pelo papo do homem, pela conversa do homem, né? Há quem diga, inclusive, que nas comitivas, Clube do Bolinha vai sempre junto, né? Há até uma dificuldade de levar a primeira-dama. O professor Paulo Guiraldelli fala muito disso, né? Que ele até tem dificuldade de levar a primeira-dama nos eventos. É sempre aquele montão de homem, montão de cueca, todo mundo junto, né? Então é isso aí. Bolsonaro é homossexual? Não posso fazer essa afirmação leviana. Mas mas pratica a homofilia, ou seja, um excesso de amizade pelo universo masculino? Sim, isso eu entendo que o bolsonarismo pratica sim. Ok, galera? Vocês são do coração.